praticamente todo o trabalho que a gente faz existe, né? A ética profissional, existe a antiética, enfim. Eu acho que todos os casos a gente pode dizer isso. Porque realmente somos mal vistos no set. Tem diretores que eles te enxergam com certo preconceito, eu não sei exatamente, porque a profissão talvez não seja uma profissão regulamentada. Para você se tornar um dublê, você não precisa passar por uma faculdade de cinema. E às vezes você entende muito mais do que o diretor, pela sua experiência de set, né? Então, eu acho que muita coisa aqui já pegou meio que um ângulo que não funciona. Que passou uns socos no ar. Você dá um chute nele aqui no momento, não é? Que vai bem aqui assim. Então, vamos trabalhar nesse chute, vamos dizer. A tua câmera, ela estaria mal posicionada se ela estivesse aqui. Certo? Porque aqui, você vai ver que o pé dele apenas se aproxima e volta, não atinge ele. Às vezes você vê que aquilo está errado e você não pode palpitar. Então, assim, se você pensar em dar um palpite ou dar uma dica para melhorar uma cena de luta, né, você já é colocado de escanteio. Já tem diretores que já pega você, coloca no set e fala, faz. A câmera é sua. Porque valoriza a sua competência, valoriza o seu tempo de experiência, a sua habilidade, e sabe que você sabe fazer melhor do que ele, reconhece esse trabalho, né? A gente tem essas duas opções, né? Ou move a câmera ou gira eles, né? Eu considero aqui no Brasil a maneira que as produções, e não generalizando, mas muitos diretores, eles comparam meio que dublê com figurante, mais ou menos. So what's your name, Icy? Stuntman Mike. Stuntman Mike's your name. You ask anybody. Hey, Warren, who is this guy? Stuntman Mike. And who the hell is Stuntman Mike? He's Stuntman. Quando um dublê é contratado, muitas vezes o diretor ele acha que ele pode usar aquele corpo, ele esquece que ele está lidando com um ser humano. Ele acha que ele pode rodar uma cena de atropelamento 15 vezes com a mesma pessoa. E é uma coisa assim, é uma coisa básica, assim, como você pode esquecer se você está lidando com um ser humano? Lá fora, lá nos Estados Unidos, que eu tive o prazer de conhecer pessoas de estúdios lá e acompanhar algumas cenas de ação, você, para uma cena, vamos dizer, de atropelamento, se você quer rodar muitas vezes, você tem que ter vários dublês. Cada um vai fazer no máximo 3. Que é isso? É um ser humano. E aqui a gente ainda lida com uma coisa muito arcaica, tipo, eu tô pagando. Sempre tem questões assim, de figurino, que eles nunca pensam no figurino do dublê. Né? Porque o dublê ele precisa de equipamento, ele precisa de coisas de proteção. E eles não estão nem aí para isso. Nesse sentido, sim, assim, que a pessoa não se preocupa tanto com o figurino do dublê. De ser um número maior, que tem que ter essa preocupação, porque tem o equipamento. E aí, não dá para você não usar equipamento? Não dá. Como é que eu vou me jogar na frente do carro sem equipamento? Isso aqui é muito usado no motocross também. É um protetor cervical para você não quebrar a coluna, né? Então você coloca aqui na pessoa, por baixo da roupa, né? E aí ela veste a roupa. Então, o protetor cervical, ele é muito usado para tudo que tem impacto muito forte, como atropelamento, queda de escada. Então, aqui a pessoa pode aguentar um forte impacto que não vai danificar a coluna dela em nada, né?
Atendimento Ô Nutrition, Julia, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Aiko. Aiko, em que posso ajudá-la, será, Aiko? Aí é da Gold também, né? Isso. Tá. Então, tem alguma distribuidora de vocês aí? Aqui perto de Campo Limpo? É muito difícil, é trabalho sob pressão, é meta, é ativo, eu fazia venda. Então, era o dia todo, assim, inclusive as ligações você não faz a opção de ir lá e discar e conversar com a pessoa. Era um sistema já automático, então as ligações elas iam sendo feitas. Então, você terminava uma, vinha a próxima, terminava uma, vinha a próxima e assim era o dia todo. Às vezes você fazia 150 chamadas num dia só. Meu primeiro trabalho com telemarketing, eu trabalhei com negociação, era transações bancárias, né? Onde na empresa, apesar de ser um call center, devido ser uma empresa mais rígida, de política de conduta mais rígida, nós nos relacionávamos pouco com os outros operadores, com os gestores. Era muito aquilo de sentar e fazer o seu trabalho, tínhamos metas a cumprir, né? E trabalhávamos um pouco sob pressão, como nós mexemos com transações bancárias e alguns setores também de financiamento, então erros lá não eram admitidos. Gostei muito dessa parte de falar, de argumentar e tudo mais, mas me cansava muito lá, era muito difícil a venda empurrada. Né? Então, como eu vendia cartão de crédito e assim, o lema é venda. Venda não importa como. Inclusive, você aprendia muito com quem já estava lá, assim, se você falar tal coisa, a pessoa nem vai te ouvir e você vende. Eu falava, pô, mas aí a pessoa vende e não desbloqueia o cartão, qual é a vantagem? Mas isso é em outro setor, não interessa. A gente aqui tem que vender. Eu falava, caramba, mas por que eu vou vender se a pessoa não vai desbloquear depois? Ou eu não... Eu me incomodava muito com essa coisa da venda forçada, do empurrado. Às vezes eu perdia mais tempo conversando com uma pessoa porque eu preferia explicar para ela quais eram as vantagens dela ter aquele produto. Porque para mim era assim, legal, já que ela vai adquirir um cartão é legal, o cartão tem os seus benefícios. Por que não mostrar para ela qual é o benefício desse cartão? Então quando eu saí de lá eu tinha muito essa coisa assim de... Tá, tem uma coisa que eu gosto, que é falar e tudo, mas tem essa coisa que me incomoda. Eu não gosto dessa coisa forçada, empurrada. O atendimento está hoje com a média de 92. A total de mais ou menos 55 chamadas ativas até o dia de hoje. A prática de fazer irregularidades ou de induzir venda ou desonestidade no telemarketing, ela existe. E ela acontece por um mix de fatores, não tem assim uma coisa só, é o supervisor que manda, é o gerente que manda, ou é o próprio cliente que induz a empresa a bater uma meta e o supervisor induz o operador a bater meta. É um mix, né? Tem realmente uma pressão muito grande, porque no final do mês eu tenho que entregar uma meta como individual e a minha ilha de call center, a minha equipe também tem que entregar uma meta. E a empresa como um todo entrega uma meta para um cliente que contrata o serviço. Isso é de mercado e acontece, vai acontecer. Agora, o que acontece? Tem indução de alguma forma da empresa ou do supervisor para fazer isso? Pode acontecer. Né? Então, aquela meta pesada, né, de vamos lá, vamos fazer, vamos vender, acaba sendo absorvida pelo operador que acaba falando, tem que fazer, e às vezes ele pode cometer um equívoco, né, escorregar ali no meio. Tem também o operador ganancioso, que fala, bom, se eu fizer X, eu vou ganhar tanto. Agora, se eu fizer X mais 2, eu vou ganhar o dobro disso. E aí ele vai lá e fala, bom, agora já que eu bati minha meta, eu quero fazer mais. E aí no final ele começa a induzir, começa a fazer coisas que não deveria e acaba ganhando comissão e pela ambição dele, pela ganância dele, ele acaba fazendo coisa errada para ganhar mais dinheiro. Tá, ok. Então eu vou fazer um cadastro da senhora, tá bom? E a gente informa um ponto de venda mais próximo, tudo bem? Eu vou dar uma palma, seria como se fosse um tiro. Tá bom? Preparado? Preparado. Então vai lá. Existe. Como todo mercado, sempre tem alguém querendo ser melhor que você e querendo te passar rasteira e tal. Aqui cada um faz do seu jeito. Tem empresas que trabalham de um jeito. A gente segue uma ética profissional, mas assim, cada um tem a sua.
se puder puxar o seu tapete e passar por cima de você, isso vai acontecer. Não existe união, não existe ética, creio eu, nessa profissão. Eu acho que cada um tem que defender o seu pão. Agora eu vou dar vários tiros. Preparado? São poucos jobs para até muita mão de obra. Parece que não, mas no Brasil existem poucos dublês, mas esses poucos existem atuantes, talvez 100 profissionais que vivem da profissão. Resumimos aí para 40. Então, assim, para você ter 40 trabalhos bons, para manter essas pessoas, é difícil. É difícil. Então, assim, é uma concorrência, chega a ser desleal. A maioria das vezes. Tem um clássico, que eu acho que hoje é um clássico da sociologia contemporânea, que é um sociólogo francês chamado Michel Viorca, que ele mostra muito bem como é que mudou dos anos 70 do século passado para agora as percepções da violência. Então, no passado, você podia justificar a violência, por exemplo, nos movimentos de libertação colonial, né? Então, por exemplo, vamos pensar o clássico Batalha em Argel, né? Quer dizer, aquela violência das pessoas que eram, vamos dizer, colonizados contra o colonizador era legítima, porque era o quê? Era uma violência em nome de um ideal maior, que era a liberdade, que era a soberania, né? Bom, à medida que, vamos dizer, ao longo do tempo, a maior parte das sociedades se libertaram vamos dizer, da colonização, né, que adquiriram sua liberdade, que adquiriram a sua soberania, vai havendo, pouco a pouco, vamos dizer assim, um registro negativo da violência. Ou seja, a violência não é um instrumento de poder. A violência é um instrumento de intimidação, de imposição da vontade de uns sobre a vontade de outros, né? E que ela não pode substituir o poder, que está baseada no quê? Está baseado na autoridade, uma autoridade que seja legitimamente constituída, através de procedimentos constitucionais, legais, não é? E, por outro lado, ela não pode substituir o princípio básico, que é a negociação, a conversa, o entendimento e o convencimento do outro, não é? Então, veja, a violência aparece como o outro do poder, o outro da democracia, não é? Então, em princípio, eu diria o seguinte: não há ética na violência, não é? Agora, nós precisamos levar em consideração que o mundo está mudando, né? E que há diferentes atores tentando requalificar e reatribuir uma legitimidade à violência, né? Que você pode discutir. Então, por exemplo, ações contra o terrorismo. Então, se o terrorismo provoca uma violência desmedida, então a reação também não pode ser outra que não uma violência. Então isso, eu não estou aqui defendendo, mas eu estou dizendo que há um esforço de alguns atores, de alguns porta-vozes, de tentar requalificar a violência. Então, para você veja, por exemplo, numa situação de, vamos dizer, extremas desigualdades sociais, numa situação de extrema desigualdade de direitos, as pessoas vão dizer, olha, é só com o uso da violência que você vai reconhecer que os direitos dos mais desfavorecidos podem ser reconhecidos.
os primeiros treinos que eu fiz aqui, que os caras me colocavam lá em cima, beleza, agora você já aprendeu a saltar, agora você salta daí. Aí você fica parado assim. Hã? Vai, Ju, salta. Aí você pensa, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida, né? Ficar passando esse tipo de medo, esse tipo de adrenalina. Será que eu preciso mesmo disso? Mas aí você fica ali um pouco, se concentra e faz. E aí depois, quando você tá lá embaixo, você conclui. Preciso disso. Quando você pega isso pra você e entra no sangue, é viciante. Uma coisa de lidar com medo. O medo é um companheiro seu. Então, se eu vou trabalhar com um dublê que ele não tem medo nenhum, ele é um risco. Ele é inconsequente. E o medo demais, ele também, a pessoa se apavora e aí causa acidente. Então, você tem que achar um meio termo de andar de mão dada com medo, porque ele existe. Não existe essa que um dublê vai fazer uma super cena, ele não tem medo. Não, o medo ele está sempre presente. Tem pessoas que chegam aqui e falam, eu sou maluco, Não, você é maluco? Então, o seu lugar não é aqui não, cara, o seu lugar é no hospício. Porque esses caras que falam que é maluco, são os caras que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Então, a gente procura receber aqui pessoas conscientes, que têm uma trajetória na parte artística, física e esportiva, entendeu? É uma base bem legal para você pegar certas pessoas, porque já está encaminhado. Vamos fazer aquele treinamento de salto simulando explosão, tá? Vamos lá usar o mini trampo. Muito bom. A respeito do que seria, Eduardo? Então, seria para comprar o produto de vocês. O senhor gostaria de comprar para revenda ou ser um distribuidor? Não, para revenda. Para revenda? A ética no call center, ela é cada vez mais observada e cada vez mais exigida. Entender até que ponto eu posso invadir, né, a privacidade do cliente é realmente uma linha que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos alguns mecanismos que evitam. Por exemplo, se um cliente não quiser ser contatado, ele vai no Procon, coloca o telefone dele na base e ninguém liga para ele. Então, isso já é uma coisa que a gente sabe que tem. As empresas de call center são obrigadas, porque é lei. Quem não fizer é multado. Só um momento, eu vou localizar o distribuidor mais próximo, tá bom? Obrigado, tá? Imagina. Num grande call center existe monitoria de qualidade, né? Então, assim, você tem que seguir o script. Então, por exemplo, você não pode desligar o telefone se você não falar. A empresa agradece seu contato, boa tarde. Se você não falar, a empresa agradece seu contato, boa tarde, a equipe de qualidade vai te dar um negativo ali e depois o supervisor te fala, então, você tem que falar. E você fala, mas não cabia aí falar isso. Não, mas tem que falar. Mesmo que a pessoa do outro lado desligue o telefone na sua cara, você fala na gravação. Porque eu ouvi isso, eu participei disso enquanto eu vivia nesse mercado. Sim, nós tínhamos um script e nós não éramos livres no diálogo, nem em expor o nosso conhecimento, de repente mudar alguma coisa, falar, olha, acho que aqui é legal fazer tal, mas não, era um script, era aquela coisa seguir e fora daquele padrão, tinha as punições. Eles fazem o quê? Botam um cara lá na ponta, que é o cara com a pior remuneração, com o pior preparo, e para garantir que o cara não erra, ele fala assim, só pode ler. Escreve um script pro cara e manda ele ler.
Quando ele faz isso, a relação é morta. Você já desligou o telefone em banco, todos os teus aí, ouvintes, ou os teus telespectadores aí, todos eles já desligaram, já ligaram para o banco e tiveram a sensação e disseram para o cara, você não está me entendendo, você não está me ouvindo, porque o cara, não é que ele não está te ouvindo, ele tem que ler o que está na tela dele. Então, o que é comum no call center? O cara não monta um call center num banco para atender bem o cliente dele. Ele monta o call center para o cara não ligar. Quanto menos gente ligar, menos custo o banco tem, mais receita vai sobrar para ele, melhor o resultado dele. A estratégia do cotovelo é atender o cara, botar de um jeito que o cara se perca dentro da URA, dentro do atendimento e desista para que ele não possa rodar. Só que esse lado é o lado que está morrendo por si só. Uma base de milhões de clientes, umas PAs, assim, call center de perder de vista, de 300, 400 PAs, ligando. Então isso é muito caro hoje. Então quando o pessoal comprava era bom, agora não é mais. Então o call center está se reinventando, o telemarketing ativo está se reinventando, né, num modelo de negócio segmentado. Então eu segmento o meu mercado, vejo onde eu vou ser assertivo e atiro ali. Né? E aí de uma forma objetiva, uma forma clara e uma forma de relacionamento. Né? Então aquela história do script, bom dia, meu nome é tal, ela não funciona mais. Né? Está acabando, a vida disso está acabando. Nós estamos no final, é o último suspiro. Muito obrigado, viu? Imagina, senhor Eduardo, tem algo mais que eu possa ajudá-lo? Imagina. Não, tá ótimo, tá? Tá, ok, eu agradeço o contato, tenha uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Aquele velho clichê hollywoodiano que o ator salta e vai voando com a arma e dá os disparos. Quem se habilita? Isso. Eu considero um mercado mesquinho, assim, o comprometimento maior não é com o produto. O ego e a ganância domina o mercado. A realidade é essa. Então, é difícil, às vezes, você, sabe, se empenhar, investir em você mesmo, né? Crescer e se deparar com um mercado que não valoriza isso. O diretor de segunda unidade, que é executado por um dublê profissional, né? Que aqui no Brasil ainda é novidade, né? Tem 1, 2 que ainda consegue fazer. Mas nos Estados Unidos, um diretor de segunda unidade, ele é requisitado em todas as megas produções. O fato de não se usar o diretor de segunda unidade no Brasil é um problema seríssimo. Porque o que é que acontece? Nós nos deparamos com situações assim, que se filma um dia quase inteiro de cenas de diálogo e o mesmo diretor, faltando poucas horas para acabar a luz do dia, quer fazer uma mega explosão, que tem que ser feita com cuidado, é uma coisa muito arriscada, tem que ter toda uma preparação. E você vê o diretor, vamos, que está acabando a luz. Quer dizer, é uma coisa, eu considero, insana. Atenção, presta atenção. Está rodando o VT. Explosivo ligado, paleta armada. 3, 2, 1. É muito difícil, porque você não tem respaldo de nada, né? Você não tem um sindicato que te apoie, você não tem uma estrutura por trás para te oferecer mais trabalho, entendeu? As produtoras, elas ficam brigando por preço baixo, sabe? É a mesma coisa no exterior de lidar com imigrantes sem documentos. A exploração, é aí que ela... nesses pontos que ela sobrevive, ela se alimenta, né? Não tem proteção, não tem um órgão que fiscalize. Então, vem os sanguessuga e quer explorar mesmo. No caso de puxão de cabelo, né? Que acontece muito nas novelas, né? No cinema em geral. A partir do momento que ela segura o meu punho, a energia que se concentraria nessa mão do cabelo, ela passa toda para essa mão que ela está segurando. Isso me dá total liberdade de fazer o que quiser com ela. Que em cena parece que eu estou puxando o cabelo dela, mas na realidade a energia está toda aqui concentrada no meu punho. Esses em amarelo, o farol tá amarelo para alguns casos que teve as reclamações maiores,
ficou um tempo maior de demanda um pouquinho maior do produto. Sempre a ideia de telemarketing que eu vejo das pessoas que ligam aqui e que às vezes estão nervosas é de você podia ter estudado um pouquinho mais para ser alguma coisa melhor na vida. Podia ser mais valorizado, né? É um mercado um pouco marginalizado, vamos dizer assim, né? Tipo, call center, aquela coisa de... Talvez até pela má fama que ele pegou. Putz, eu nem consigo falar que eu trabalho com telemarketing, assim, porque eu não me vejo trabalhando com telemarketing. Porque quando eu falo telemarketing, me vem à cabeça desserviço, me vem à cabeça o não atendimento, esse ouvido fechado. Quando eu digo, o que você faz? Aí eu trabalho numa empresa de relacionamento. Passa muito pelo tipo de atendimento, pela doutrina da empresa, né? O que a empresa quer oferecer, né? Então, esse é um divisor de águas muito grande. Então, se eu tenho um atendimento em que eu prezo o respeito ao consumidor, o atendimento de qualidade, é diferente, porque a tendência é que o nível se eleve. Olha, o que tem que se melhorar é realmente criar um tipo de associação, né, um sindicato, regulamentar mesmo a profissão e acabar com essa rixa que tem, que eu tenho que ser melhor ou que eu tenho que ganhar mais dinheiro e criar realmente um mercado saudável, né, onde todo mundo trabalhe, todo mundo ganhe dinheiro e todo mundo seja respeitado. Eu acho que é isso que tem que acontecer, mas eu não vejo isso acontecendo muito cedo.